Olá, amados. Meu nome é Sarita, faço parte do projeto Vivendo a Palavra e hoje daremos continuidade às nossas devocionais através do livro Por que Pessoas de Deus Fazem Coisas que Desagradam a Deus. Esse livro é da editora Holy Bible e da escritora Beth Moore. No áudio anterior, eu fiz a leitura do capítulo 2, que tinha como título Conheça Seus Pontos Fracos, e o título de hoje, do capítulo 3, é Ouça os Avisos dos Seduzidos. E a autora diz assim: na introdução do livro, eu expliquei que a minha preocupação por esse assunto surgiu lendo testemunhos desconcertantes de pessoas que caminhavam consistentemente com Deus e simplesmente foram seduzidas por comportamentos pecaminosos. Quando eu reconheci que estava de frente com a essência de 2 Coríntios 11, 2 e 3, me debrucei sobre suas histórias com muita atenção e um pânico crescente, enquanto pedia a Deus por discernimento. Eu lia suas histórias e refletia nas minhas próprias histórias, e criei um estudo dessas experiências. Não estou de modo algum sugerindo que toda a sedução tenha essas coisas em comum. Nós não temos ideia de quantas formas ela pode assumir, mas estou surpresa com a quantidade de alegações em comum que elas possuem, e acho que vale a pena prestarmos atenção. Não pensem que toda sedução é de natureza sexual. Quando se trata da perícia de Satanás neste assunto, as variações podem ser bem mais amplas do que isso. Lembre-se, ele vai usar qualquer coisa que funcione. Aqueles que são seduzidos a fazer coisas que não agradam a Deus, depois de viverem vidas dedicadas, têm muito em comum com essas 10 afirmações. Primeira afirmação: indivíduos foram pegos de surpresa por um ataque repentino de tentação. Ninguém com quem falei planejou sua temporada de maldade. A grande maioria sentiu que foi atingida tão rapidamente e com tanta força que suas cabeças não paravam de girar. Muitos descrevem terem pecado antes de perceber que haviam sido atingidos. Parece impossível? Na verdade, essa possibilidade está declarada nas Escrituras. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Atente-se para a palavra surpreendido. Uma das definições do termo grego prolambano descreve assim o pecado. Pega o indivíduo de surpresa, antes que ele perceba o que aconteceu. Não estamos inventando nada ao dizer que esse tipo de pecado pode dominar o indivíduo antes que ele possa perceber e esboçar qualquer tipo de reação. Por isso é tão importante permanecer na palavra, mantendo o escudo sempre à mão. Segunda afirmação: a temporada de tentação devastadora geralmente vinha logo depois de grandes marcos espirituais com Deus. Essas pessoas de Deus que cometeram maldades não estavam em pecado quando a onda de sedução as atingiu. Na verdade, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que afirmaram crer estar entrando em um novo período de crescimento no seu relacionamento com Deus, quando o impensável aconteceu. Lembre-se, o próprio Cristo passou por um período de provações após receber grandes bênçãos. Após ser batizado por João, Jesus ouviu as gloriosas palavras de seu Pai nos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. As palavras que seguiram imediatamente foram: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus 3,17. É claro que Jesus permaneceu sem pecado durante esse período de tentação, mas a experiência foi inconcebivelmente brutal. Eu acredito que nós, mortais, sejamos especialmente vulneráveis em tempos de alta espiritualidade. Não podemos permitir que esse comodismo espiritual nos leve a acreditar em um falso senso de segurança. Terceira afirmação: todos descrevem um bombardeio mental. Pensamento obsessivo é um sinal claro de fortaleza demoníaca. A natureza de uma fortaleza é alguma coisa intensificada em nossas mentes, contrária ao conhecimento de Deus. Precisamos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5.
Para nos libertarmos de fortalezas mentais obsessivas, precisamos levar esses argumentos e pretensões sobre a autoridade de Cristo. Não é tarefa fácil, e o inimigo acredita que não somos capazes. Precisamos mostrar que ele está errado. Nós, crentes, temos poder divino para demolir as fortalezas. A tarefa só é demais se tentarmos sozinhos. Quarta afirmação. Muitos que foram pegos em sedução ligadas a relacionamentos, nem todas as seduções são ligadas a relacionamentos, é bom que você esteja lembrando disso, testemunharam que Satanás chegou a eles através de alguém próximo. Quando Satanás está provocando confusão para os devotos, ele nem sempre tem sucesso com uma tentativa explicitamente maligna. Lembre-se de que a natureza da sedução implica uma atração bem disfarçada e imprevista. O diabo busca formas de se aproximar dos fiéis para conquistar sua confiança. Não vá pensando que não podemos confiar mais nas pessoas. Apenas lembre-se de que nem todos que apresentam ser confiáveis o são. Precisamos estar desesperados por discernimento. Parte de nossas defesas contra a sedução é nos certificarmos que não deixamos nenhuma porta aberta através de relacionamentos prejudiciais. Quinta afirmação. Muitos relataram avisos prévios. O Espírito Santo não deixa de fazer seu trabalho. Eu sempre pergunto, você viu alguma espécie de sinal ou alerta que fez pensar em não seguir esse relacionamento ou situação? A grande maioria responde que sim. E ela veio quando eles ainda caminhavam lado a lado com Deus. Eu pergunto por que não prestar atenção ao sinal. E quase todos falam que relativizaram o problema. Quando nossa consciência começar a reclamar, é melhor prestarmos atenção. É bem possível que o Espírito Santo esteja nos enviando um sinal. Sexta afirmação. Muitos descreveram seu padrão de comportamento como sendo totalmente distinto. Nem me lembro de quantas vezes eu escutei declarações do tipo: eu continuava pensando, o que é que estou fazendo? Eu nunca fui assim na minha vida inteira. Muitos dizem que a família, amigos próximos e colegas também notaram um comportamento não característico. Porém, se qualquer um fosse confrontá-los, se colocavam na defensiva. Oscilações de humor, uma determinação cega de fazer as coisas do seu jeito, independente das consequências, e um grande sentimento de insatisfação com a vida são sinais de que há algo errado espiritualmente em nossas vidas. Devemos questionar as mudanças que ocorrem em nós. Elas podem refletir mudanças em nosso relacionamento com o Senhor. Sétima afirmação. Praticamente todos descreveram sensações e práticas de isolamento. Satanás adora isolamento. Ele quer tirar o crente do relacionamento e prática saudável e associá-lo a pessoas e hábitos prejudiciais. Ele nos afasta propositalmente das pessoas que podem reconhecer seu toque com mais facilidade. Devemos atentar para qualquer coisa que nos afaste das pessoas de Deus e sermos espertos para perceber que muito tempo sozinho pode ser algo negativo. Oitava afirmação. Sem exceção, engano e mistério estão sempre envolvidos. Lembre-se de que a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2:7. Satanás adora segredos e geralmente trabalha por meio de disfarces e máscaras. Ele quer manter as coisas no escuro porque sabe que no momento em que for exposto à luz de Deus, ele está acabado. O engano aparece em toda fortaleza, mas a essência do engano, da sedução, é que as mentiras ficam mascaradas por um tempo. Somos sem dúvida pegos em uma rede de sedução quando precisamos começar a mentir para explicar nossos comportamentos. Nós pensamos conosco que os outros não entenderiam, mas a verdadeira razão é que os enganados logo enganam. Nona afirmação. A maioria odeia totalmente o que estava fazendo. Quase todo mundo que eu entrevistei afirmava odiar seu comportamento maléfico, enquanto ao mesmo tempo se sentiam atraídos por ele como a um imã. Parte do plano de Satanás é fazer com que os crentes se sintam viciados e incapazes. Algumas vezes, a sedução confunde tanto a mente que traz à tona instintos quase animalescos. A
pessoa seduzida quase sempre lamenta o que fez, mas no calor da batalha se sente derrotado por ela. A pessoa às vezes descreve o período de rebeldia como um sorriso travesso e admite até ter gostado por um tempo. Mas eu nunca encontrei nenhuma pessoa de Deus que foi seduzida pelo inimigo que dissesse estar satisfeita com o que aconteceu em suas vidas. Todas lhe dirão que foi seu pior pesadelo. Isso trazia vergonha às suas vidas e os debilitava. 10ª afirmação. A sedução durou apenas uma temporada. É desnecessário dizer que pessoas com coração sincero com Deus não podem permanecer em pecado. Em alguns momentos, elas irão pedir desesperadamente por socorro. Para aqueles que andaram próximos a Deus, o desejo de retornar à intimidade divina, enfim, pesa na balança contra o corruptor. No final, Satanás não pode ganhar porque não consegue manter. Aqueles que conhecem a verdade de Deus, consequentemente verão as mentiras do diabo. Em 1 João 5,18 lemos: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Não pense que por causa disso os crentes não podem pecar. Nenhum de nós estará completamente livre de pecado até atingirmos a perfeição do céu. Algumas versões na Bíblia traduzem o maligno não atinge, por o maligno não lhe toca. Não estou certa de que as palavras atinge ou toca expressam corretamente o original. Vou deixar Charles explicar isso em seu trabalho intitulado Basic Theology, Teologia Básica. Não significa um toque superficial, mas está agarrado a alguma coisa, segurando em alguma coisa ou em alguém. Satanás não pode nunca se agarrar a um crente com o propósito de machucá-lo, porque esse crente pertence eterna e irrevogavelmente a Deus. Satanás ou seus demônios pode afligir e até mesmo controlar por um tempo, mas nunca de forma permanente ou eterna. O diabo não pode nos possuir, nos manter em suas mãos ou nos tocar de uma forma que venha nos destruir. Podemos nos sentir destruídos, mas não somos destruídos. Cristo nos preserva da intenção final de Satanás. Nossa aniquilação total. Amados, nenhum de nós está à prova de sedução, mas nós somos capazes, porém, de evitar e superar tentação através da ajuda que Deus nos dá. Deixe que os avisos dos seduzidos ressoem em seus ouvidos. Não se desviem em sua caminhada com o Senhor. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Não se permita virar um alvo fácil. Bem, amados, esse é um áudio mais extenso, mas com certeza irá lhe tocar espiritualmente. Se você ouviu esse áudio aleatoriamente e gostaria de ouvir os demais, você pode estar entrando em contato comigo, Sarita, através do WhatsApp, DDD 88 98829 1022. Graça e paz da parte de Deus, que excede todo o entendimento. Amém.